Oi, pessoal, sou o Mark. Hoje vou falar sobre como, por meio da renda passiva, deixei de ser um adolescente normal, trabalhando das 9 às 5 e me tornei um milionário aos 20 e poucos anos. Vou compartilhar com vocês todas as estratégias que funcionaram para mim, bem como muitos dos erros, e espero que vocês possam fazer ainda melhor. Esta é a história de como fui de uma pequena cidade inglesa para as colinas de São Francisco e para a agitada cidade de Xangai, na China, incluindo os desafios que enfrentei pelo caminho. Quem sabe, se assistir esse vídeo até o fim, pode abrir um caminho novo para você que talvez você queira seguir. E também vai descobrir por que uma mesa simples como essa pode significar tanto para mim. Se parece interessante, já curte o vídeo e se prepara para uma grande aventura que é a minha vida. Vou contar como foi em 1985. Foi a última vez em que saí por esses portões. Eu tinha 16 anos, era alto, magro, tinha cabelo ruivo e, infelizmente, estava quebrado. Mas eu sabia que queria deixar minha marca no mundo e não tinha como fazer isso nas aulas, aprendendo sobre coisas que não me interessavam. Então, saí em busca da minha fortuna. Mas antes de chegarmos lá, vou contar um pouco sobre a minha adolescência. Eu sempre quis ganhar dinheiro. Sei que é meio clichê, mas quando eu era adolescente, minha principal renda extra era vendendo doces e latas de refrigerante para as outras crianças do parque. No fim de semana, eu também pescava e pegava 100 cavalinhas que eu vendia na vizinhança. Me lembro de ter batido em todas as portas possíveis. Eu oferecia um ótimo negócio, 10 peixes por $1, mas ninguém queria 10 peixes. Assim, fui forçado a voltar à estaca zero e reestruturar meu negócio com uma nova estratégia. Decidi que, dali em diante, venderia 5 peixes por $1 e fiquei chocado com o resultado. Todos queriam pouco. Pensando bem agora, foram anos importantes, pois eu estava praticando habilidades muito importantes na minha vida: vendas e confiança. Sem essas habilidades, acho que não teria alcançado sucesso na vida adulta. Se você tirar uma lição deste vídeo, deveria ser começar a aprimorar suas habilidades de vendas e ser confiante. Isso me traz de volta aos portões desta escola. Quando saí daqui, tinha vários caminhos que poderia seguir. Decidi que queria um emprego das 9 às 5. Eu precisava aprender e me preparar para a vida. Começar a trabalhar às 9 da manhã e terminar às 5 da tarde era a vida que a escola vinha me ensinando há anos. Então me dediquei a isso e, na verdade, arrumei 5 empregos, porque eu queria muito ser bem-sucedido. Eu podia escolher entre ser construtor, eletricista, engenheiro de refrigeração, assistente de loja ou aprendiz de carpinteiro. Era uma decisão difícil, mas no final decidi me tornar carpinteiro. O salário não era muito bom, uns $2 por hora, mas eu estava aprendendo uma habilidade e via potencial para ascender na empresa. E achava que esse era o meu caminho para o sucesso. Eu me dediquei ao aprendizado da carpintaria e aprendi tudo o que podia. Cheguei a ganhar prêmios de liderança e realmente senti que estava subindo na minha vida. Terminei meu aprendizado com grau universitário e pensei, pronto, os trabalhos importantes vão vir na minha direção. Mas infelizmente meu gerente parecia não gostar de mim. Talvez ele tenha se sentido um pouco ameaçado pelo meu sucesso e, por isso, decidiu me dar só os trabalhos ruins. Por meses, ele me pediu para fazer lixeiras de madeira na sala dos fundos. Isso não me permitia mostrar as habilidades que eu havia aprendido e me impedia de subir na empresa e conseguir um emprego mais bem remunerado. Pensei comigo mesmo que não havia estudado por tanto tempo para fazer lixeiras de madeira. Hoje em dia, é um trabalho repetitivo e que um robô faria. E ainda pior é que, quando eu olhava ao redor da oficina, via muitas pessoas fazendo trabalhos muito mais interessantes. Por isso, pedi para falar com o gerente, e o local onde estamos gravando é exatamente onde conversamos. Eu disse que precisava de um desafio maior, não podia continuar fazendo essas lixeiras. E sabe o que ele me disse? Você está fazendo essas lixeiras hoje e vai continuar fazendo isso amanhã. Temos um contrato de 5 anos com a Walmart. Você vai fazer muitas dessas lixeiras. Aí eu percebi que eu estava totalmente impotente no emprego das 9 às 5, à mercê de quem estivesse no comando. O salário era só o suficiente para pagar as contas, de forma que eu não podia pedir demissão, mas também não conseguia economizar dinheiro. Basicamente, eu estava preso. Então, consegui um emprego aos sábados numa loja de modelismo radiocontrolado. Também comecei a ganhar renda extra revendendo carros. Eu encontrava carros com preços baixos, os consertava e depois vendia com lucro. Até hoje, ainda tenho esse Ford Fiesta XR2 Mark I. É um modelo de 1985 e os carros que eu comprava na época custavam de $200 a $300 e eu vendia geralmente por uns $500 ou $600. Esta belezinha vale um pouco mais do que isso agora. Além de tudo isso, aos domingos eu também ensinava pessoas a pilotarem helicópteros radiocontrolados. Havia uma grande demanda na época e com um tempo bom minha agenda ficava lotada o domingo todo. Ter essas várias fontes de renda extra me permitiu finalmente criar um fundo de emergência. Isso é muito importante
pois lhe dá a liberdade de aproveitar as oportunidades que surgirem, sem ter de se comprometer com o pagamento das contas. Há um enorme custo de oportunidade decorrente de viver de salário em salário, pois você está tão focado no salário no mês seguinte que acaba vivendo com os olhos meio fechados e deixando muitas oportunidades passarem despercebidas. Um dia, no trabalho, o chefe perguntou se alguém queria ajudar a instalar uma bela escada na casa de um cliente. Eu aproveitei a chance. Era uma das casas mais impressionantes que eu já tinha visto. Ela tinha tudo: pisos de mármore, lustres, uma piscina privativa e uma garagem cheia de belos carros esportivos. Era a casa dos meus sonhos. Comecei a sonhar acordado e calcular quantos anos levaria para ter dinheiro suficiente para comprar uma casa dessas. E eu fui ficando cada vez mais desmoralizado, pois mesmo com todas as rendas extras, percebi que nunca teria dinheiro suficiente. Estava tão perto e tão longe ao mesmo tempo, e senti que eu não podia fazer mais nada para conseguir isso. Eu estava exausto, física e mentalmente. Eu estava trabalhando a cada hora de cada dia. Enquanto eu instalava a escada, eu olhava pela janela e via o proprietário relaxando no jardim ou saindo para jogar golfe, e eu não conseguia entender como aquele cara conseguia ter a vida que queria e sair para se divertir sempre que quisesse. Tive que lhe fazer algumas perguntas, e ele me contou tudo sobre como administrar a empresa lhe permitia ganhar dinheiro enquanto ele dormia. Foi aí que eu descobri a renda passiva. Nunca pensei que isso fosse possível para mim, pois a escola só tinha me ensinado de uma forma de ganhar dinheiro: trabalhar no emprego normal. Esse conceito de gerar renda passiva era tão estranho para mim, mas realmente botou minha cabeça para trabalhar. Se ele era um cara normal e foi capaz de fazer tudo isso, então eu tinha certeza de que eu também seria. Comecei a pensar nos meus anos de escola e na venda dos peixes. Foi minha primeira experiência real na administração de uma pequena empresa, e eu adorei cada segundo, do fornecimento à venda do produto. Eu não acreditei que estava reprimindo isso e me conformando com o que a sociedade queria que eu fizesse. Hoje em dia, a renda passiva virou uma palavra da moda na internet, e eu não concordo totalmente com o termo, pois ele pode parecer um pouco enganador. Dar o pontapé inicial na renda passiva certamente não é fácil, mas a ideia é você poder fazer algo uma vez, como montar um negócio ou investir dinheiro, e depois ganhar com isso, mesmo quando não estiver trabalhando. É claro que isso requer alguma manutenção, mas acho que é melhor ganhar dinheiro assim do que trabalhar no emprego das 9 da manhã às 5 da tarde se você quiser ter sucesso jovem. Porque o seu tempo é limitado e, portanto, sua renda também é. Eu soube então que a renda passiva era a resposta. Elaborei um plano de fuga para ter a melhor chance de sucesso. Eu sabia que era importante criar um negócio num setor que eu conhecesse e que fosse uma paixão. E tive sorte. Tive a ideia perfeita. A loja onde eu trabalhava aos sábados era uma loja de modelismo radiocontrolado. Nos anos em que trabalhei lá, notei muitas coisas que eles poderiam fazer de outra forma e todos os erros que estavam cometendo. Eu pesquisei e encontrei o local perfeito para uma loja. Até criei um nome perfeito, inspirado no antigo programa de TV que eu assistia quando eu era mais jovem, Model World. Eu vi o potencial dessa loja e como ela acabaria funcionando sem que eu precisasse estar lá, essencialmente gerando uma renda passiva. Isso me deu alguma esperança e direção enquanto eu trabalhava no emprego normal, pois eu sabia então que era só uma situação temporária. Infelizmente, poucas pessoas acreditaram em mim. Eu vinha de uma classe trabalhadora e tinha pouca ou nenhuma qualificação, então ninguém achava que eu conseguiria entrar no mercado, exceto um amigo, a quem contei todo o plano. Eu mal podia esperar para deixar meu emprego e começar a provar que todos estavam errados. Eu só precisava juntar dinheiro suficiente primeiro. Em poucos meses, a loja Model World estava funcionando, mas não tinha nada a ver comigo. Meu amigo havia roubado a ideia e feito isso ele mesmo. Eu me sentia tão traído e frustrado por ter confiado nele e contado o plano. Até comecei a pensar que talvez ser empreendedor não fosse o ideal para mim. Eu estava preso no meu emprego das 9 às 5, recebendo ordens do gerente com as esperanças despedaçadas. A pior parte foi ver meu amigo vivendo o meu sonho. Eu me senti como um velocista acorrentado a blocos de largada, incapaz de liberar toda a energia. Foi uma das piores sensações da minha vida. Todo o futuro que construí na minha mente começou a desmoronar. Pensando bem, foi uma grande lição de vida para mim, apesar de eu não ver assim na época. Se você tem uma grande ideia, então é melhor operar nas sombras.
Talvez você possa contar partes dos planos para diferentes pessoas, mas não revele tudo como eu fiz. Depois desse grande contratempo, decidi me recompor e continuar trabalhando. Me esforcei ao máximo e comprei meu primeiro apartamento para aumentar a pontuação de crédito. Eu achava que estava trabalhando duro antes, mas esse era outro nível. Trabalhei todas as horas do dia, pois não ia permitir que minha situação financeira me deixasse vulnerável a ter meus sonhos tirados de mim novamente. Isso só mostra que o caminho para a renda passiva não é nada fácil. Pode haver muitos contratempos no caminho, mas se você mantiver o foco, as oportunidades vão aparecer. Como num passe de mágica, um dia recebi ótimas notícias de que meu amigo queria vender a Model World. Eu fui lá algumas vezes e percebi que ele não estava dando a atenção necessária. O potencial era enorme, mas as paixões não estavam no negócio. Eu sabia que precisava comprar a loja e colocar meus sonhos de volta nos eixos. Era a oportunidade para a qual eu estava me preparando e eu não ia deixar escapar de novo. Eu tinha um pouco de dinheiro, mas não era o suficiente, nem perto disso, mas eu tinha uma boa pontuação de crédito. Então pensei, já sei, vou aproveitar o dinheiro que tenho e ver se consigo um empréstimo bancário. Ele tinha me levado a minha ideia e até o nome escolhido, mas o que ele não poderia tirar de mim era a minha paixão. E eu sabia que era esse o ingrediente secreto para fazer esse negócio uma máquina de gerar renda passiva. Então criei o melhor plano de negócios possível e arranjei uma reunião com o banco. Eu era cliente do banco desde pequeno e tinha uma boa pontuação de crédito. Portanto, eu esperava que tudo corresse bem. Em 10 minutos, o empréstimo me foi negado. Foi a pior entrevista da minha vida. Parecia que eu tinha sido expulso do banco. Foi surreal. Eu voltei para o meu carro de cabeça baixa. E, sabe, eu realmente não sabia o que fazer. Era como estar naquela casa de novo, tão perto, mas tão longe. Eu tive que me recompor e, por sorte, o próximo prédio que encontrei foi este banco logo aqui. Eu entrei correndo e eu consegui, ali naquele lugar, uma reunião com o gerente. Ele realmente achou a ideia muito interessante e não só me concedeu um empréstimo, como também prometeu ser um dos meus primeiros clientes. Depois disso, perguntei a ele o que me fez dar uma chance e ele me disse que estava sempre disposto a ajudar a geração mais nova. E quando viu que eu tinha paixão e era trabalhador, ele não conseguiu dizer não. Esse é um exemplo perfeito de quando a preparação e a resiliência encontram a oportunidade. Nunca se sabe quando o próximo golpe de sorte está a virar a esquina. E para mim, estava literalmente a virar a esquina. Assim, sem hesitação, fechei o negócio com a Model World. Os direitos sobre o nome e todos os produtos eram finalmente meus. Eu sabia que o trabalho duro ainda estava por vir, mas era meu. No primeiro dia em que abri a loja, coloquei um saco de dormir atrás do balcão, porque eu sabia que se não ganhasse dinheiro suficiente, dormiria lá, já que não tinha gasolina suficiente no carro para voltar para casa. Felizmente, o primeiro dia foi um sucesso. As habilidades de venda e negociação que aprendi quando era mais jovem foram muito úteis. Sem elas, eu não teria conseguido tornar meu negócio lucrativo. Aos 3 anos, faturamos mais de $1 milhão e foi uma loucura, foram tempos loucos, mas bem divertidos. E tivemos mais desafios pelo caminho. Após 10 anos, tínhamos 3 lojas e um depósito cheio de equipamentos, mas queríamos ser os melhores, por isso planejamos avançar ainda mais. Eu estava gerando milhões em renda passiva e senti que finalmente tinha conseguido, mas não percebia o quanto corria o risco de perder tudo. Quando tudo parece que está indo bem, você pode começar a ficar meio complacente, pois parece que nada pode te atrapalhar. Isso é muito perigoso, pois você para de inovar e perde o foco. Eu estava tão concentrado no fluxo de renda das minhas lojas de varejo que quando as compras pela internet surgiram, fui completamente pego de surpresa. Era tudo ou nada. Todas as pessoas que eu conhecia estavam sendo levadas à falência e eu sabia que era só uma questão de tempo até que acontecesse comigo se eu não me adaptasse logo. Felizmente, eu tinha um pouco mais de tempo do que a maioria porque investia no mercado de ações e em imóveis desde jovem. Se eu não tivesse esses ativos, provavelmente teria ido à falência. A propósito, se você estiver nos Estados Unidos, a Public está oferecendo uma ação gratuita no valor de até $100. Vou deixar o link aqui embaixo. E se você estiver no Reino Unido, a Free Trade está oferecendo uma ação gratuita no valor de até 200 libras. Vou deixar esse link aqui também. Eu queria ter tido isso quando era mais jovem. Enquanto muitas pessoas viram a internet como um problema, eu também a vi como uma solução, pois ela me permitiu alcançar muito mais pessoas mesmo enquanto eu dormisse.
Assim, em vez de concentrar os esforços na construção de minhas lojas, decidi criar uma grade central com armazéns que poderia ser usada para atender clientes do mundo todo, em vez de apenas a minha área local. Mas eu sabia que, se quisesse me proteger de que algo desse tipo acontecesse no futuro, adaptar não seria o suficiente. Eu precisaria criar mais fluxo de renda passiva para não equilibrar minha vida em apenas um. Minhas fontes de renda passiva sempre foram de B2C, ou seja, eu vendia da minha empresa para os consumidores, mas sempre tive a ideia de abrir uma empresa para vender para outras empresas, o que criaria outra fonte de renda. Por acaso, eu conheci alguém que tinha um negócio semelhante nos Estados Unidos. Então, eu e minha namorada, agora esposa, fizemos uma viagem espontânea para Los Angeles. A viagem foi tão mal planejada que até esqueci minha carteira de habilitação. Quando chegamos no aeroporto de LA, tive que ir ao local de aluguel de carros mais duvidoso da história. Só consegui alugar um velho Dodge Dynasty Town Car que estava caindo aos pedaços. E seguindo o mapa, dirigimos aquela coisa por toda a costa até São Francisco. O cara que eu queria encontrar morava lá, numa pequena cidade chamada Milpitas, perto de São José. Nem sequer tinha um hotel reservado, então fomos sem rumo. E como diz a música, tem sempre um quarto no Hotel Califórnia. Mas acabou que era uma grande semana de convenções. Não tinha quarto disponível. Acabamos no hotel de estrada mais duvidoso que eu já tinha ficado. Nem arriscamos tirar a roupa, só deitamos na cama para dormir, caso precisássemos sair rápido. Foi uma dessas coisas. Ele ficou muito chocado quando chegamos, pois não tinha ideia que eu estava indo. Eu simplesmente cheguei, bati na porta e disse que estava de passagem. Ele disse, é uma viagem e tanto do Reino Unido. Ele então me ajudou a estruturar meu novo negócio e, em troca, concordei em trocar alguns produtos com ele. Eu sabia que, para vender para outras empresas, precisaria criar a minha própria linha de produtos exclusivos. Minha experiência como carpinteiro foi muito útil para projetar os produtos. Agora, só faltava arranjar a produção em massa, então decidi viajar para Xangai, na China, para achar uma fábrica. Quando dei por mim, havia sido entrevistado na Embaixada da China em Londres, recebido um visto e pegado a um avião com alguns faxes impressos. Na parte de cima dos faxes dizia, entregue isso ao motorista de táxi quando chegar no aeroporto. Não conseguia ler o resto da mensagem porque estava escrito em escrita chinesa. Eu podia ter ido parar em qualquer lugar. A viagem foi muito boa, fiz muitos contatos novos e ganhei vários convites para viajar até Shenzhen, visitar as fábricas. Ainda acho que, se você se der ao trabalho de conhecer pessoas, vai poder criar um vínculo real nos negócios em que você se ajudam mutuamente. Você precisa fazer social para ganhar lealdade. É por isso que os políticos sempre querem apertar a mão, porque é quase como um contrato para garantir o voto. Isso me traz ao presente. Meus negócios estão prosperando e minhas fontes de renda passiva mais fortes do que nunca. Uma das coisas mais importantes que aprendi com a minha experiência é que há menos risco em sair da zona de conforto e se adaptar do que não correr risco nenhum. Se você está pensando em deixar seu emprego, saiba disso. Se você tiver o plano certo e a motivação certa, terá a mesma chance de sucesso que qualquer outra pessoa. Você não precisa vir de uma família rica, nem precisa ter muitos contatos. As barreiras para entrar no mundo dos negócios nunca estiveram tão baixas. Você só precisa de um computador, um pouco de inteligência, o que ajuda, e uma conexão com a internet para ganhar seu primeiro dinheiro dessa fonte. Quem sabe um dia você pode se sentar na cadeira do chefe, atrás da mesa do chefe, e esta, literalmente, a mesa do chefe. E um dia eu estava sentado aí onde você está agora, fazendo minha entrevista para virar carpinteiro. Quando a empresa entrou em processo de recuperação judicial e foi ao leilão, fui direto para lá e comprei essa mesa. Então eu vou deixar o próximo vídeo aqui em cima, mas não clica nele ainda. Se inscreva se quiser aumentar a sua riqueza e não se esqueça de adquirir suas ações gratuitas nos links abaixo, ok? Vejo vocês ali.